E aí, beleza? Hoje uma aula completaça sobre separação de misturas. Presta atenção para você tirar nota na prova ou passar no vestibular, enfim. Olha lá. Primeiro nós vamos começar com as misturas heterogêneas, aquela que dá para ver fases, você consegue ver os componentes, beleza? Então, ó, catação. Catação é muito comum separando feijão, catando arroz, é com a mão mesmo. Olha lá, ó, sólido com sólido e você separa por aspecto visual. Na reciclagem também, o pessoal que faz reciclagem, é catação, vai ser separando o que é orgânico ou o que é metal do que é plástico, tá bom? Então, muito simples. Beleza. Peneiração. Aí, peneiração é quando você usa peneiras para separar por tamanhos. Os grãos mais finos passam, ou os grãos menores passam na peneira, e os grãos maiores ficam. Por exemplo, a areia na pedra, separar a areia da pedra em uma construção civil. É muito usado. Pega a areia, vai passar pela peneira e as pedras, os grãos maiores ficam na peneira. Beleza? É sólido e sólido também. Separa sólidos de sólidos. Bom, e aí a dissolução fracionada. Bom, aqui é sólido com sólido também, porém, sólidos que têm diferença de solubilidade. Por exemplo, um é solúvel em água, o outro não. Areia e sal. O sal é solúvel em água, a areia não. Então você vai o que? Dissolver adicionar água, né, para que o sal se dissolva na água e a areia não dissolve. Então você consegue depois tirar essa água com sal e a areia vai ficar, beleza? Bom, a levigação. Levigação é muito usada em garimpo. Se você digitar no Google levigação, vai aparecer a imagem de um garimpo, tá? É como se fosse uma bacia, assim, com um fundo bem cônico. E aí eles vão chacoalhando, fazer assim, ó, vão chacoalhando e, por exemplo, normalmente barro, terra, né? Ela vai saindo dessa tigela, dessa bacia, sei lá como você quer chamar, e o que acontece? As pedras, né, que pode ser ouro, pode ser qualquer outra pedra, eles ficam no fundo, eles não saem dessa bacia. Então eles vão girando assim, claro que com água, né? Adiciona água e aí vai girando e por diferença de densidade, né, os mais leves vão saindo, leves entre aspas, tá? Vão saindo dessa bacia e fica no fundo apenas as pedras preciosas que eles querem, tá bom? E, olha lá, ventilação. A ventilação é muito simples. É você usar, pode ser até uma peneira, por exemplo, e ir jogando para cima. É muito comum na ventilação separar folhas de grãos. Por exemplo, no café, tá? Você colhe o café, o pessoal lá na agricultura faz a colheita do café, aí põe os grãos junto com as folhas em cima de uma peneira e aí você vai jogando para cima, assim, vai jogando para cima o vento, né? Ele vem e leva as folhas que são mais leves, leva embora e os grãos continuam, caem na peneira. Então aqui na ventilação é por massa. Os mais pesados, né, ficam na peneira quando você vai jogando, o vento leva os que são mais leves, beleza? É sólido de sólido também. Imantação ou separação magnética. Tem gente que chama aqui de separação magnética. Você separa os metais, então passa na mistura um ímã, vai passando próximo, os metais vão grudando no ímã, certo? Bom, aí decantação. A decantação separa por diferença de densidade. Então você pode separar um sólido de líquido, tá? Deixa lá paradinho, o sólido vai o quê? Vai ir para o fundo, vai decantar, vai ir no fundo. Acontece muito em piscina, tá bom? E você pode separar líquido de líquido também, que tem densidades diferentes. Por exemplo, a gasolina da água, tá bom? Você separa, eles não se misturam. Mas quem é mais denso vai para o fundo, quem é menos denso fica em cima, flutua, beleza? Então a decantação
apesar de ser mais comum em sólidos e líquidos, também pode ocorrer em líquidos e líquidos, de densidade diferente, tá bom? A centrifugação, olha lá, centrifugação é muito comum separar amostras de sangue em laboratório. É um aparelho que fica girando, ou mesmo a máquina de lavar. Vai separar a água da roupa, né? Então, separa o que? A centrifugação sólido de líquidos, tá? Ou até líquido de líquido, tá certo? Com densidades diferentes. O pessoal fala que a centrifugação é uma decantação acelerada, tá? Que o processo de centrifugar é girar assim, você vê na máquina de lavar roupa aqui que é uma centrifugação. Ele vai girando e aí por densidade separa. Pode ser sólido e líquido ou pode ser simplesmente líquido e líquido, tá certo? Então lembra, ó, laboratórios para separar amostras de sangue e a máquina de lavar roupa faz a centrifugação para separar a água da roupa, tira a água da roupa, né? Bom, e aí extração, isso daqui eu tô até sentindo cheirinho de café, quem gosta de café. O processo de coar café, né, que a gente fala, é uma extração, tá? Você está tirando o que? O aroma, sabor daquele pó de café. Então é sólido de líquido. Ou pode ser uma infusão também, quando você pega aquele sachêzinho de chá e coloca na água quente. Infusão é você mergulhar em água quente. Então, também é um tipo de separação, tá? Que é a extração. Bom, filtração. Todo mundo já viu um filtro, né? Conhece um filtro, normalmente tem aqueles filtros de barro, tá? Outros tipos de filtro. Então separa sólido de líquido, tá? Que jeito? Por granulometria. O que é isso? Tamanho dos grãos. O sólido fica no filtro, né? E passa o líquido pelo filtro, beleza? E a flotação. Flotação aqui dá um probleminha, muita atenção, olha só. Existe pelo menos dois tipos de flotação. A flotação, a mais comum usada na indústria, é quando você separa, às vezes em lugares, indústrias que têm resquícios, pozinho de ouro, injetam ar, tá? Em uma mistura que tem óleo e pode ter água também. Então o que, que acontece? A hora que eles injetam ar, formam bolhas, tá? E essas bolhas, por causa do óleo, elas atraem, aderem os metais ficam aderidos a essas bolhas. E aí separam, essas bolhas flutuam. Fica assim, pode digitar aí no Google para você ver, fica uma massa assim parece aquelas bolhas em cima de água poluída, sabe? Parece aquele negócio, aquela espuma no mar, por exemplo, quando tem muita poluição, fica uma espuma em cima, parece isso, tá? Então eles injetam ar dentro de uma solução, uma mistura que tem óleo, tá? E aí esses metais se aderem a essa espuma, vamos dizer assim. E aí depois separa essa espuma do resto do líquido, beleza? Esse é um tipo de flotação, então para separar sólido de líquido. Mas existe também o que eles chamam de flotação, é quando você tem dois sólidos, por exemplo, de densidades diferentes. E aí você adiciona água, vamos supor, aí um flutua, o outro fica embaixo, tá? Aí você tira o que flutua. É mais ou menos o mesmo princípio, tá? Só que tem essa flotação na indústria, que é pela injeção de ar, que aí formam bolhas, formam uma espuma. Beleza? Deu para entender? Esse foi mais difícil, né? Então vamos lá. Ó, agora nós vamos ver separação de misturas homogêneas. É aquelas que não dá para ver nada. Por exemplo, quando você dissolve o sal em água, você dissolve o sal, vira né? Você só consegue ver a água, você não consegue ver o sal dissolvido. Então é uma mistura homogênea, às vezes é que chamam também de soluções, beleza? Então, ó, fusão fracionada. O que é isso? Sólido com sólido. Aí você tem, por diferença na temperatura de fusão, o que é temperatura de fusão mesmo? Vocês lembram? Temperatura de fusão é quando o sólido se torna líquido, né? Então, ó,
Um vai se tornar líquido, o outro não. O outro continua sólido. Então você separa, é a fusão fracionada. Um vai se tornar líquido antes que o outro, tá bom? Nos dois sólidos, né? Separa dois sólidos. E aí, floculação. Essa floculação também é muito comum quem vai tratar de piscinas, limpar a piscina. Por quê? A floculação, ó, separa sólido de sólido, tá? Por diferença de densidade. Ou até aqui na floculação também tem sólido de líquidos. Por quê? Você adiciona um floculante, um produto, que ele junta os pedacinhos, junta os grãozinhos, forma grãos maiores e vai para o fundo por decantação, vai para o fundo. Bom, então vamos lá para destilação simples. Ó, cuidado, estou falando da destilação simples, que é o quê? É o processo que separa sólido de líquido, bom? Mas aquele sólido que se dissolve no líquido, tipo água e sal. Você vai, por temperatura de ebulição, por diferença de temperatura de ebulição, você vai conseguir separar esse sólido que se dissolveu nessa água. Por quê? Você vai aquecer e aí o vapor, né, a água vai se transformar em vapor e vai ser separada do sólido. Então vai restar no recipiente somente o sólido. Beleza? Então a destilação simples é para você separar um sólido de líquido. Bom, por diferença de ebulição ou por temperatura de ebulição, tá? A evaporação também é por temperatura de ebulição, só que é um processo natural e é aberto, é tipo você separar o sal da água do mar. Então, a água do mar é salgada. Você deixa lá em um recipiente pouquinha água assim, ela vai evaporar e o sal da água do mar vai ficar. A água evapora e o sal fica no fundo do recipiente. Beleza? Então, ó, cuidado para não confundir. Evaporação é um processo natural, aberto. A destilação é um recipiente fechado, é forçado. Você está aquecendo para a água entrar em ebulição logo, tá bom? Destilação fracionada. Bom, aqui é um pouquinho diferente dessa destilação simples. Por quê? Na destilação fracionada ocorre o quê? Uma torre de fracionamento. Ó, tipo em petróleo para separar gasolina, óleo diesel, separar as frações do petróleo. É usada uma torre de fracionamento. Nessa destilação fracionada, olha lá, você separa líquidos, então líquido de líquido. Eles têm a temperatura de ebulição muito próximos. Não daria para você separar numa destilação simples. Então a destilação fracionada é uma torre que os vapores vão subindo e vão sendo separados, beleza? Em frações. Por quê? Essa torre impede que todos os vapores subam, chegam ao final. Então, conforme vai ocorrendo a condensação desses vapores, eles vão sendo separados, as frações vão sendo separadas. Então, qual a diferença de uma destilação simples para destilação fracionada? Ó, destilação simples separa sólido de líquido. A destilação fracionada separa dois líquidos. E a destilação fracionada tem uma torre de fracionamento. Na destilação simples, não, é só o condensador. Beleza? Bom, e aí, liquefação? É quando você tem mistura de gases. E a temperatura de condensação de um gás é diferente da temperatura de condensação de outro gás. Então você tem mistura de gases lá e você vai abaixando a temperatura até que um gás ele se condensa, se torna líquido e aí fica só um outro gás para ser separado. Entendeu? Então, beleza. Aqui estão praticamente todos os métodos de separação de mistura. Só um ou outro que não é muito comum que não está aqui. Mas é uma aulona completa. Com certeza você vai bem no vestibular ou vai conseguir tirar uma notona na sua prova. Beleza? Então, vamos lá. Tira o print, ó. Certo? É isso aí. Então,
Até mais e deixa suas perguntas aí no comentário. Ah, não entendi direito esse. Faz a pergunta que eu respondo todo mundo, beleza? Falou!